Fala, Grande mestre. Carlos! Opa, Como é que agora tá, sim. rapaz? Beleza, tchê? Tá me ouvindo bem? Opa! Ô, meu baiano, tudo bem? Estamos me ouvindo bem? Que bom, que bom. Então vamos lá, deixa eu fazer aqui a minha introdução inicial. E estamos apenas em posições invertidas, né? Mas vamos seguir assim. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, eu apresento o programa Paiaiana Conectados, aqui na Rádio Conectados, São Paulo. Você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast, Cashbox, WeCast. Também tem tudo no site do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Lá você encontra, por exemplo, os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 28 de setembro de 2020, edição de número 183. Essa série de entrevistas que iniciamos em março. Já passaram por aqui 182 personalidades importantes, falando dos mais variados temas, como o de hoje, onde eu tenho a honra de receber aqui. Não vou falar o time que ele torce, não, para ele não errar e ele me bater, entendeu? Mas ele é violonista, guitarrista, pianista, compositor, arranjador. Também já ganhou o prêmio Açorianos, na categoria Melhor Intérprete Instrumental. Rodrigo Nassif, que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do convite. Imagina, Carlos, que satisfação toda minha, por favor. Uma alegria poder estar repartindo espaço aqui contigo no Conectados. Ó, vou fazer a primeira pergunta. Dependendo da sua resposta, a gente continua a live ou não. Você torce Inter ou Grêmio? Ah, é Grêmio, óbvio, né? Grêmio. Então vamos continuar. Eu fiz uma entrevista recentemente com o Vini Canto e eu fiz essa mesma pergunta para ele. E eu perguntei para ele se ele era gremista ao ponto de não usar vermelho. Você usa vermelho? Não, eu não tenho assim como dizer assim, não chega a essa especificidade. Para mim não levo para esse lado. Eu gosto de ver o meu time ganhar. E às vezes não precisa nem ganhar. Se jogar de maneira convincente, eu já fico feliz. Rapaz, o que precisa ganhar mesmo, independente de cor ou qualquer coisa, é ganhar Grenal. O resto... Você sabe que eu sou baiano, né? Moro aqui em São Paulo. Sim, sim. Mas, assim, eu tenho saudade do Grêmio, cara. Do Grêmio de Danley, Arce, Rivarola, o Wilson, Carlos Miguel, Goiano, Dinho que é sergipano, né? Dinho foi vereador aí, sim, né, no Rio Grande do sim. Sul, né? Sim, o Dinho virou xerife, que ídolo da torcida eterno, né? Esse cara deixou muita saudade, porque ele incorporou, né, um negócio de a gente não tem técnica, compensa na garra, né? E é uma coisa assim que é um dístico do clube, né? E a gente brinca assim que comparado, o Bahia tem um pouco isso também, né? O Bahia tem esse negócio de gente não vai tu mesmo, né, Carlos? É assim, né? Não tem tu, vai tu mesmo, né? e tu falas aí de Porto Alegre mesmo, a capital? Estamos aqui em Porto Alegre. Fazem alguns anos que estou morando aqui. Embora eu seja passo-fundense, não é querer contar vantagem, mas sou passo-fundense. Ah, tá. Eu achei que você era de Pelotas, cara, entendeu? Adoro Pelotas, cidade espetacular também. Eu não conheço, cara. Você sabe que essa é uma região que eu não conheço. Eu não conheço a região sul do Brasil, entendeu? Entendi. O Rio Grande do Sul, geograficamente, tem algumas divisões assim bastante marcadas, né? Quem sou eu? Eu não sou geógrafo, nem estudo a sério, mas eu poderia separar em 4 regiões, no mínimo, assim, bastante destacadas entre si, né? O pessoal da campanha de um jeito que corresponde mais ao estereótipo que as pessoas têm do gaúcho, tem o gaúcho da serra aqui, da imigração italiana, e tem esse gaúcho da metade sul, que ainda é uma outra coisa, né? Que é uma mistura do gaúcho da campanha com o do Planalto Médio, tal coisa assim, são bem destacadas as diferenças, né, regionais. Mas algumas... Pode falar, por favor.
Lá na Bahia a gente tem uma diferença de sotaque, por exemplo, quem é de Salvador tem um sotaque diferente para gente que é do interior. Acontece isso aí também? Ah, com certeza. Com certeza absoluta. A prosódia muda muito, né? Até porque as pessoas que vêm desses lugares que têm, vamos dizer assim, pouca variedade étnica, como é o Planalto Médio, onde eu passei, por exemplo, a minha primeira infância em Bagé, que é lá quase dentro do Uruguai, né? Que é a outra cidade mais próxima de Bagé já é Aceguá, que tem naquele filme O Banheiro do Papa, sabe? O Banheiro do Papa, que tem aquele filme. Sim. É para aquela banda de lá. E quando eu fui, então, morar em Passo Fundo, que é na metade norte do estado, que é uma distância bastante considerável, então o pessoal ficava rindo do meu sotaque porque disse que eu falava parecido com uma Brizola. E de vez em quando escapa umas cantadas, assim, mas não é sempre, tu sabe? Não é, às vezes escapa umas meio cantadas, mas não é sempre, sabe? Que a gente viaja e aí termina que tu pega, né? Fica um pouco mais neutro o teu sotaque. Mas a prosódia sempre termina sendo presente, né? O que é uma coisa bastante engraçada, porque no nosso idioma nativo é uma coisa, mas quando tu tá falando em outro idioma, por exemplo, se eu tive um tempo na Argentina para estudar violão, e aí eu não falava cantar desse jeito, assim, era um sotaque bem neutro, né? Voltou. Agora você deu uma entrevista aí que você falou uma palavra que eu fiquei curioso. Gritedo. O que é gritedo? Cara, é que assim, é fácil, né? O gaúcho ele não tem essa elegância natural que o pessoal tem de Minas para cima, de usar uma prosódia mais suave e conversa assim. Eu sempre fico achando tão chique aqueles filmes do Kleber Mendonça que em Recife que as pessoas falam e não usam as mãos e um espera o outro, e aqui é uma coisa, todo mundo fala, um atora o outro meio para falar, então o griteiro é todo mundo falando ao mesmo tempo, mas é da gente, não é que é pior, nem melhor, não é nada disso, só é diferente mesmo, né? Claro. E essas coisas assim, e o gaúcho, um dia que tiver uma festa, tá, 2020 esse ano estranho, né? Mas um dia que tiver uma junção, uma aglomeração de gaúchos, tu vai ver que tem duas coisas. Tem uma coisa que essa é a minha teoria dos gaúchos, que o gaúcho tem um vício em discordar. Se estão 4 gaúchos numa mesa, essa aí foi uma teoria que uma vez a gente estava fazendo um show pro Instrumental Sesc Brasil, né, cara? E a gente passou o som e saímos para almoçar ali perto do Sesc Consolação. E na nossa mesa era um gritedo e ninguém concordava com nada, e a gente estava só em e ninguém concordava com nada, era um gritedo, e digo assim, gurizada, nós somos viciados em discordar. Um concorda, o outro discorda só para ter, sabe? E aí é uma coisa engraçada, porque parece que de Minas para frente, não sei, o pessoal tem uma elegância, assim, que não... Mas na Bahia isso aí já seria um entreveiro, entendeu? Um entreveiro. Pode ser. Agora, mas o teu sotaque não tá tanto assim, mas o teu sotaque não tá assim tanto não, né, cara? O teu sotaque já tá mais neutro também, né? Tá, 22 anos em São Paulo, cara, então eu acho que deu uma misturada, assim, né? E até uma prosódia paulista, aí uns 22 anos em São Paulo, né, meu? Né? Tem, né? Dá uma misturada, uma mistureba, entendeu? Farinha com São Paulo, assim. Com então, charque, um negócio... com charque. Vamos dizer assim, um afoxé com catira, vamos dizer assim. Exatamente. Agora, Rodrigo, entrando aí na tua história musical, você falou que é de Passo Fundo, a tua entrada no mundo musical é lá em Passo Fundo? Você vem de família de músicos? Embora, vamos dizer assim, o meu pai já não estava mais na ativa quando eu nasci, mas ele tocou clarinete em várias bandas assim, de igreja, quando ele era jovem, e os irmãos da minha mãe todos tocam um pouco, né? Aquela coisa assim
Diria que o interior do Rio Grande do Sul é um ambiente muito musical. Uhum. Mesmo, assim, por proporção, assim, não que todo lugar que tu vai chacoalhar uma árvore vai cair um diamante costa, não é isso, mas se tu para pensar, olha a quantia de músicos, né, que saíram do Rio Grande do Sul, ou mesmo pessoas, né, que cara, é uma quantia enorme de músicos aí, ó, o Guto Virte, Yamandu Costa, Alegre Borguetinho. Correia, Borguetinho, Daniel Sa- e aqui em Porto Alegre, assim a gente começa a enumerar a quantia de bons músicos profissionais, tu fica louco. Ah, tu começa a dizer assim, meu Deus, a quantia de gente é absurda, né? E de todo gênero, tudo que tu imaginar tem, né? Então eu O diria que Otto, eu. o Ottoboni falou que você está nesse meio também, tá? Dessas feras aí. Ah, que bom que ele gosta, né? Sabe muito, né? Sabe muito, né? Júlio é uma figura. Qual o primeiro instrumento que você tocou? Você toca piano, guitarra, violão, também é arranjador? Piano eu dou uma disfarçada assim no estúdio, né? E consigo gravar, consigo realizar minhas ideias, vamos dizer assim. Mas o que eu diria que eu toco. Posso dizer que eu toco contrabaixo, acho que melhor que guitarra, né? Aonde eu vou melhor mesmo é o violão. Mas o que eu posso dizer que eu toco contrabaixo. Aí depois guitarra, né? Violão e qualquer coisa assim de corda que tenha trastes, aí vem bem, o que cair na mão, mas se eu tiver alguma ideia, assim, por exemplo, o Melotron consegui gravar nesse último disco, né? Claro que a gente tem aí o nosso amigão aí, que é nosso companheiro que faz as mix e as master, né? Que é o cabeção aí, que é o Marcos Abreu, que é o cara que compreende todas as minhas loucuras e que sabe traduzir isso, né? Para a coisa ficar bem ajambrada, mas quando tem que gravar uma coisa assim para me defender no teclado, eu consigo me defender bem, assim, né? Eu fiz como um instrumento complementar na faculdade. Rapaz, rapaz, eu não aprendi nem tocar birimbau, que tem uma corda só, viu? Ah, mas quanto menos corda, mais difícil, né? Mas, Eu acho que o meu primeiro instrumento, na verdade, foi o harmônica, né? A gaita de boca. E aí eu ficava só incomodando o meu irmão, mas eu não tinha um interesse muito desenvolvido, assim. E aí passou-se um bom tempo, e aí a gente foi morar em Passo Fundo, e daí eu fiz amizade com um camarada, que é o André Zito, que mora em Passo Fundo, que é um baterista, toca e canta bandas de rock, várias lá. Acredito que semana passada eu fiz um post no Facebook falando assim, o pessoal gosta muito de comentar as influências famosas, assim, né? Fui influenciado por sim. Wes Montgomery, fui influenciado mas aquele teu colega da oitava série, Você o pessoal não esquece. comenta, né? Você esquece, né? E aí eu escrevi esse post meio que para fazer justiça, assim, a esses colegas, né, das influências imediatas, né? E aí Agora, meio que reacendeu essa amizade. Essa amizade meio que reacendeu, né, o meu interesse pela música. E agora, aí o pai agora, dele. esse interesse que te acendeu era pela música instrumental já ou não? Depois é que você mudou? Na verdade, não. Na verdade, eu tinha um interesse em música instrumental de casa, porque o meu pai sempre gostou de ouvir muito música instrumental, principalmente Charlie Parker e Miles Davis. Eram os favoritos assim que eu me lembro de ouvir de criança com ele. Jacó do Bandolim, é, é, esses nossos gaiteiros aqui, né, do Rio Grande do Sul. O Gilberto, está me fugindo o sobrenome dele, que tem um disco para Tiguria. E aí o Borghettini ele gostava, não gostava tanto quanto o Gilberto, gostava muito do Adelar Bertucci e gostava desse jazz bebop, que era uma surpresa para mim, meu pai gostava desses caras, Jacó do Bandolim, mas quando reacendeu o interesse pela música foi já diretamente relacionado àquela turma do cancioneiro, o seu José Zito, pai do meu amigo André, esse era um cara que tocava e cantava sempre nos bares da cidade, assim, um cara muito boêmio, aquilo me deixou muito fascinado, né, com a possibilidade de tu subir num palco
e poder te expressar de maneira articulada, sem que tu tivesse que fazer um discurso, nem estar lendo nada. Isso é uma coisa que me deixou muito fascinada, é a chance de poder te expressar de maneira articulada e clara, sem ter que estar fazendo um discurso, sem a obrigação de estar convencendo ninguém, sabe? Isso é uma coisa que me deixou fascinado, assim, com a música naquele momento. Mas é um desafio, não é, Rodrigo, ser músico de música instrumental num país onde tem vários, os mais diversos gêneros aí, e todos, claro, que fazem sucesso, acabam sendo só canto, tudo. É um desafio grande, não? Ser músico instrumental nesse país? Sinceramente, eu parando para pensar, eu acho que esse é um brasileirismo engraçado, sabe? Porque tu para pensar assim, todo mundo conhece, né? Agora pede para uma pessoa cantar a letra do Carinhoso inteira. Então o brasileiro tem isso, né? Ou se tu toca cara, melodia, todo brasileiro sabe melodia, né? A própria prosódia do nosso idioma musical. E talvez é que também não sei, assim, porque quando a gente conversa com os músicos, parece que todo mundo quer fazer o sucesso que faz a Ivete Sangalo, sabe? Eu não tenho essa pretensão. Para mim, eu atingindo as pessoas que vão gostar do que eu estou tocando, tá ótimo. E porque Sim. Tem uma coisa assim, muitas vezes o pessoal da música instrumental é pouco articulado para fazer o merchandising do próprio produto. E na maioria das vezes, então agora tu para pensar comigo assim, quem é o cantor do Rio Grande do Sul que faz o sucesso que o Borghettino faz em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais? Não e aí eu te devolvo a pergunta, mas será que o instrumental é tão difícil assim de fazer sucesso? Eu acho que é uma questão. Pode ser que tudo seja uma questão de estereótipo também, né? Entendeu? Porque aí eu te devolvo com outra pergunta, assim, qual que é o cantor do Rio Grande do Sul, a cantora que faz o sucesso que o Diamandu Costa faz? Mora em Portugal, né? Hoje. Pois é, então são coisas assim, quando tu para olhar para as coisas por algum outro ponto de vista, assim, que não seja... Aí eu já penso em outra coisa, quando tem a pessoa que está com um público cativo, como diz o Benjamin Tocqueville, né? Tem a pessoa que tem um público cativo alargado, e tem a pessoa que é um mega sucesso de merchandising. E aí quando entra já para essa questão assim do entretenimento, aquela mega produção, aquela coisa, eu já coloco em outro departamento, sabe? Não, acho que é uma coisa assim, e tá tudo bem, cada pessoa vai atrás Sim, claro. Da dimensão que quer se colocar, né? E eu acho engraçado isso, tem um monte de gente que fala a mesma coisa, mas que é engraçado tu domar essas emoções, porque uma boa parte de tu trabalhar com a composição é meio que tu ir domando algumas emoções, né? Porque tu tem que tu não pode deixar elas explodirem em ideias e não organizar elas em compartimentos, senão aquilo não vira uma retórica musical. Sim. E o mesmo pode... porque daí vira só ideia solta. Agora, não tem nada que... já que você falou em composição, como é que funciona o processo de composição e de criação de um grupo instrumental? Ele é focado em um músico ou sempre em grupo? Sempre todos ali? Agora, por exemplo, nesse disco que a gente está colocando a venda por e-mail, que é o Estrada Nova, que a gente começou a enviar para o pessoal ontem e hoje, né? Na maior tem 7 músicas, algumas mais longas, outras nem tanto. 6 músicas eu compus e levei para a gente fazer o arranjo todos juntos, o que é uma coisa bastante comum. E outra música, né, o nosso baixista, que é o Samuel Basso,
levou pronta já também a música e a gente ajudou ele a fazer o arranjo, né? Inclusive um baião, música do Samuel. E, Ah, é? e Legal. aí os gaúchos sofreram para gravar o baião, bicho, porra, mas saiu para lá e gravar. Tem alguém reclamando, Sofrendo. ó, o Maurício Rigoto tá reclamando que não recebeu, tá? Não, mas é o que ele faz sempre nas minhas lives, é reclamar, cara, mas isso aqui não. Ele é o reclamão da turma. Ele vem aqui nas minhas lives sempre é para dar uma resmungada. Isso aí não tem diferença nenhuma das outras. Quando é que você forma teu primeiro grupo musical? Quando é? Olha, não sei assim como dizer meu primeiro. Eu acredito que eu tomei mais as rédeas mesmo do meu rumo na música quando eu lancei o meu primeiro disco de composições, que foi em 2009, que já foi o disco que ganhou o Açorianos. Assim, foi uma coisa muito... A minha mudança de patamar quando eu comecei a compor foi relativamente rápido, sabe? Não foi uma coisa assim, pelo menos com a parte da crítica, foi uma coisa que foi relativamente rápida. Porque logo em seguida o segundo disco já entrou na lista da revista Bravo, o terceiro também já recebeu uma resenha super positiva, e aí logo em seguida a gente já fez o primeiro disco, a formação do grupo, que daí... Só que até entre esses discos solos, que tinham só o meu nome, e a primeira formação com o nome de Rodrigo Nassif Quarteto, a gente experimentou várias coisas. A gente experimentou dueto de 2 violões, a gente experimentou violão, cítara e guitarra, a gente experimentou 2 violões e bandolim, a gente experimentou depois 2 violões e percussão, e aí meio que circunstâncias naturais da vida, assim, coisas que aconteceram naturalmente, me levaram a conhecer o Samuel, que é o nosso baixista até hoje, e aí tocando junto, e ele fazendo linhas de baixo num violão, porque as nossas companheiras são amigas, enfim, num carnaval que a gente foi passar numa praia dessa aqui do Rio Grande do Sul, todos juntos, e aí eu digo, pá, bicho, isso aí, ó, isso aí traz swing, traz peso, traz coisas que só a linguagem do violão, porque o violão tem umas peculiaridades, assim, por exemplo, tá acostumado a tocar violão, só show de violão, pode procurar aí no YouTube. Os violonistas têm tendência a trazer o tempo para baixo, né? A não manter o tempo, menos o João Gilberto, que é o cara que faz o metrônomo parecer atrasado, né? Esse aí é outro baiano, aliás, também. Mas esse é um baiano de Juazeiro. Mas esse é um caso à parte, assim, na humanidade, né? Sim. João Gilberto Mas, enfim, e aí eu comecei a ver que o violão ele tem essa peculiaridade, né? E tem outra coisa assim que é difícil de manter o swing sozinho, né? Tocando violão sozinho é difícil de manter o swing. Agora eu vi uma entrevista do Humberto Gessinger, que ele também toca vários instrumentos, e ele diz que quando ele não consegue ir nos outros instrumentos, ele corre para o violão, que o violão para ele é o instrumento mais completo. Qual é a tua opinião aí sobre o violão? O violão tem um registro bastante medíocre, na verdade, né? Assim, tu sofre com ele muito, porque ele não tem o sustento dele é pouquíssimo, né? Vai deixar suando, quanto tempo vai ficar suando? Se quiser tocar uma nota num piano, num teclado é infinito, ó. Já li esse violão bastante bom, já tá acabando, né? Então, sustain ele não tem. Ele tem outra coisa também que eu não tenho como fazer um crescendo verdadeiro nele. Mas, em compensação, eu tenho como fazer isso aqui. Né? Opa, 2 vozes já ao mesmo tempo andando bastante, num registro super curto. E aí ele começa a apresentar os recursos que ele tem, que começam a compensar, né? Mas o principal, eu acho, é a questão de tu conseguir fazer coisas que estão auto-acompanhadas, nem que depois tu desmancha, né? Como, por exemplo, a música que abre o nosso disco, então quando eu compus ela no violão, eu compus com isso aqui junto. Depois, quando a gente vai gravar, eu tiro, né, esse baixo e fico... Não preciso ficar sofrendo tocando baixo junto, né, fazer essa mecânica mais complicada.
mas ele tá aqui para eu bolar ele junto. Quando tu vai meter a mão nele, o som tá ali de pendurado. Então isso ele facilita muito, e já no colo, né? Tem outras coisas que me incomodam, tipo, quando tu tá tocando ele, em vez do som voltar para ti, ele sai para frente, né? Então é um instrumento que a vida inteira tu toca para os outros te ouvirem melhor do que tu mesmo, Sim, porque sim. ele tá aqui, né? E também tu tem que, mas ele tem uma coisa que é engraçada, tu tem que desenvolver muito o ouvido, né? Porque tu não tá olhando o tempo todo para ele, né? Ao contrário do Como é que, pianista. num show, como é que funciona a captação de som dos violões? Eles são plugados? Como é que funciona? Esse aqui eu tô usando ele no modelo Frankenstein, agora que ele tem um protótipo, que agora já está profissionalizado, mas é de um camarada daqui de Porto Alegre que é engenheiro, que desenvolveu ele pegou 2 microfones, agora ele profissionalizou isso. Eu ainda uso o protótipo da Harmonic, do grande Jonatas aqui de Porto Alegre, que é engenheiro eletrônico aqui, formado pela URGS, e ele, um modelo experimental, ele abriu 2 microfones de voz e desmanchou a cápsula dentro do violão. E aí eu não precisei furar ele nem nada, que eu não queria manter a integridade dele, e eu ligo ele aqui atrás. Ó. Agora, vira de novo à frente dele, levanta um pouquinho. Me chamou a atenção algo. Sabe que eu vi o teu violão aí, parece que tá descascado, alguma coisa assim. Sim. Me lembrou um violonista de Liverpool, chamado John Gong. Claro, o do John Gong é igual ao meu, assim, todo escurandado. Ele faz o dele também é todo escurandado. Isso, ele faz uma espécie de percussão ali, não é? Eu acho que o dele é até pior que o meu, porque o dele chega a buraco, o dele tem um buraco na parte de cima, assim, toca muito, né? Pô, sensacional aquilo ali que ele faz com o violão. O Maurício Chaves foi outro cara aí que foi uma influência para mim dessas ali Olha aí o Maurício. Jonathan, conheci pequeno tocando acordeon. O que é que você considera na tua carreira como um divisor? Peraí. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Rodrigo? Deu uma congelada no Eu sim. Sim, voltou. Foi só um... O que é que você considera na tua carreira como um divisor de água? É um prêmio açoriano, por exemplo? Acho que um pouco antes aconteceu uma coisa que me deixou um pouco mais certo, assim, que era um caminho a ser seguido, que foi ganhar esse convite desse professor célebre aí da Argentina, que se chama Eduardo Isaac, que me convidou para estudar com ele como bolsista. E aí foi uma coisa que meio... mas então eu tenho que estar fazendo certo, né, o que eu estou fazendo, porque as aulas dele sempre muito disputadas, né, um troço muito caro, mas ele me convidou para estudar de graça. E eu já tinha sido bolsista também na faculdade, porque eu tocava aí no grupo, né, de música brasileira, de jazz, do professor Roberto Tisse, e a gente ganhava uma bolsa de estudo, então também não precisei pagar as mensalidades da faculdade, a faculdade comunitária, né, do interior do Rio Grande do Sul. Mas isso aí foi uma coisa antes do prêmio que me trouxe bastante segurança, sabe? Sim. Porque eu pensei assim, poxa, uma coisa tão disputada e um universo tão duro quanto é a música acadêmica, né, um troço que as pessoas estão ali com sangue no olho, né? Todo mundo querendo espaço, querendo as melhores aulas, os melhores professores, né? Os melhores cursos, melhores simpósios, melhores tudo. E uma coisa um pouco engraçada, porque eu não me considero competitivo, de verdade mesmo, assim, sei lá. Eu tenho um lado que aparece pouco na minha personalidade, que é introvertido. Mas ele aparece pouco, esse lado introvertido ele não aparece muito, não aparece quase nada. As pessoas não acreditam, né? Mas tem, né? Então, por esse lado, assim, por outro lado, isso me ajuda muito na composição, né? Porque a composição é um exercício que tu faz sozinho.
Então, se tu é muito, muito agitado, para te compor deve ficar difícil, né? Porque daí é mais fácil se tu tem a coisa pronta. Então, seja a dificuldade que tu tiver para tu estudar uma música que já está pronta, é bem mais fácil do que compor ainda, né? Claro. Porque compor envolve uma série de competências muito diversas e muito pouco correlatas entre si, né? Tu tem que estar com a tua motricidade boa para transformar aquela ideia que tu tinha em música, tu tem que estar com o teu senso estético afiado para te não fazer uma coisa que só tu acha bonita, tu tem que estar com a tua memória em dia para te dar um exemplo. Outro dia desse eu fiz uma música do Chico Buarque aí numa live aí no começo do ano, que não era minha música, era Vai Trabalhar Vagabundo do Chico Buarque, e eu improvisava naquela live, não me via livre daquele negócio, sabe? E eu tocava e só voltava aquele tan. E aí eu comecei a rir, assim, pá, pessoal, não sei lá, vou ter que terminar ela aqui de procurar as notas, porque eu procurava, e aí eu comecei a brincar com outra coisa, apareceu o cotidiano também do Chico Buarque, de hoje que a composição ela tem essa parte também da espontaneidade que tem que levantar a mão e pegar o que tiver ali, né? Sim, sem dúvida. O Maurício está dizendo aqui que você parece o Willie Nelson, que usa o mesmo violão há 85 anos. Tá ótimo, sou fã dele também. Também sou fãzão. Você já rodou aí pelo velho continente, né? Inglaterra. Fale um pouco dessas tuas andanças pelo velho continente. Eu fui inaugurar, na verdade, uma rádio que passava de rádio comunitária para rádio FM, 50 quilômetros ao norte de Londres, acredito eu que é 50 quilômetros, uma coisa assim, Caramba. 50 ou 40 quilômetros ao norte de Londres, chamada St. Neots. E aí foi uma experiência bem legal mesmo, porque foi uma coisa bem insólita, assim, uma chamada numa página do Facebook que é Jazz Internacional. Uhum. Eles fizeram votação lá quem que eles queriam para inaugurar a rádio, enfim, e aí escolheram assim música latina. E o cara que é meu camarada até hoje, converso com ele até hoje, que era o responsável pela rádio na época, que era o Gary. Ele foi lá e deixou o recado lá de pendurado, né? Que a música latina e tal, e a gente quer que vocês deixem aqui o trabalho de vocês. Eu fui lá e coloquei meu trabalho. E aí um tempão depois, nem lembrava mais, ele entrou em contato. Aí ele, nós gostamos muito mesmo, porque tinha uma coisa tangueira que agrada uma parte aqui do pessoal. E algumas coisas me chamaram a atenção, assim, em relação, por exemplo, à média de idade do pessoal em inglês mesmo, né, uma média de idade mais elevada, das pessoas mais jovens que moram em Londres. Foi bem legal para conhecer ingleses, né, porque tu vai para Londres tu não conhece inglês, né. E, então, foi uma experiência e tanto. E como já estava com isso marcado, entrei em contato com um camarada, que é o Gabriel Brust, que foi repórter aqui em Porto Alegre, trabalhava aí no suplemento cultural, jornal aqui da cidade, e aí ele me colocou em contato com o Elcio Ramalho da Rádio França. E aí o Elcio arranjou essa entrevista aí com essa moça que sabe tudo de música, que é a Letícia Constant, e aí foi legal demais, porque eles gravam, né, em HD, entrevista, e te tratam super bem. Então a gente fez esse périplo aí, né, e ficamos uns dias... fomos à Inglaterra, eu fiz essa apresentação na rádio lá comunitária lá em St. Neots, e aí fui a Paris também, toquei na Rádio França Internacional, voltei à Inglaterra e voltei para casa. Engraçado. Uma experiência bem bacana, né? Diferença cultural bastante marcante, assim, diria. Mas desses lugares aí do hemisfério norte, que eu mais gostei mesmo foi de tocar em Nova York. Esse aí, pô... Por quê? Sim, muito melhor a recepção, né? E uma cultura, claro, diferente, né? Outra cultura, mas uma cultura bem mais próxima da nossa, né? Cultura que as pessoas se encostam para conversar, né? Não tem aquela coisa assim, né?
Não tem aquela coisa britânica de sorrir com a fleuma, né? Que tu conta uma piada pro cara e o cara ri só com a boca e não ri com o olho, né? Agora vê assim, e o olho é igual, tu não sabe, né? Se pô, eu sou gaúcho, né? Se eu tô interagindo, vou falar com a mão. Rodrigo, você sabe que no prédio onde eu trabalho tinha um britânico, lá tem um britânico, né? E ele fala português com sotaque, mas ele fala, é casado com uma brasileira, e ele me contando uma certa vez que uma funcionária do escritório dele, pelo menos 2 vezes por semana, chegava 5 minutos atrasado, né? E aí ele falou, rapaz, por que brasileiro atrasa tanto assim, entendeu? Ou seja, 5 minutos para um britânico é um absurdo, né? Isso aí chama atenção, né? Porque tu combina uma coisa, por exemplo, se tu chama um táxi, o táxi chega 5 minutos antes, 10 minutos antes. Fica ali esperando ali na frente. Ele chegar 10 minutos para ele tá no horário. Então, e eles usam aqueles bordões, né? Estar adiantado é ser pontual. Sabe? As coisas assim, estar adiantado é ser pontual. Sensacional. E aí foi bem engraçado, porque a gente chegou horas adiantado, eu sabendo desse jeito deles, e aí o cara que me contratou sabia da minha cara, já sabia de tudo, mas a minha companheira tá com cabelo loiro, ela tem o olho bem azul, e assim, que brasileiros são vocês, né? Um outro aqui é branco e lanceiro, ainda chega com essa loira de olho azul, 1 hora adiantado, mas que brasileiros são vocês? A gente chegou, o cara tem não algo tava errado, né? Tem algo errado com isso. O Brasil é generoso por causa disso, né, cara? São todos esses Brasis e nós somos todos brasileiros, né? Exatamente, perfeitamente. Boa definição. Agora, Rodrigo, me diz, as tuas composições, você vai aí do jazz, do rock, milonga, música regional, você faz uma mistureba também, né, desses ritmos? Acho que é um reflexo da minha vivência, né? Porque aí a gente estava falando lá do comecinho, e aí comecei acompanhando a rapaziada lá com bandas de rock e tal, formei minhas próprias bandas de rock, etc. Mas depois de um tempo que eu ganhei um concurso, inclusive, de bandas de rock lá no Soro de Comunicação aqui, e aí tive uma conversa lá com o meu velho, ele achou que era melhor eu estudar música de uma maneira mais formal, né? Já que a ideia era essa, porque quando tivesse na Entre Safra poderia dar aula, fazer arranjos, né? Gravações, ou seja, aprender, vamos dizer assim, de maneira mais formal. E foi ótimo, porque ali abriu minha cabeça para milhões de coisas que eu não tinha ideia enquanto eu estava tocando as bandas de rock, tipo tonalidade, introdução, coda, modulação, forma, estrutura, né? Todas essas coisas que fazem uma diferença grande, né? Claro. Para quem gosta das coisas que eu toco hoje em dia. E tudo isso eu aprendi lá, né? Eram coisas que não. Dá uma palhinha aí de alguma coisa aí que você... O que é que tem algo, dá para dizer assim, essa música aqui, a que eu me orgulho de ter feito, tem alguma coisa nesse sentido, Rodrigo? Não, eu tenho sim, tem várias assim que eu tenho Todas, bastante né? orgulho delas. Todas, né? Algumas mais que outras. Eu gosto mais, engraçado, eu gosto mais das mais sintéticas, assim, que eu preciso fazer menos acrobacia. No disco elas tendem a funcionar melhor que no show. No show o pessoal gosta mais de acrobacia, né? Tanto que a gente fez uma música. O Bill Richberg está perguntando qual era aqui. A gente estava falando na França, ele está lá em Paris acompanhando a gente. Ah, então. Qual era o quê? Não entendi, cara. Acho que é a música que ele quer saber que você gosta. Manda, né, Bill? Complete aí a pergunta. A gente tem, por enquanto, os discos ainda estão em todo lugar. A entrevista está no YouTube, viu? É só tu colocar Rodrigo Nassif, RFI, já aparece aí a entrevista inteira. Só tu googar meu nome ali, colocar em qualquer lugar, já aparece um monte de material aí. Eu vou tocar então uma música
que tá com um arranjo bem diferente, né, no disco, mas ela é uma música que eu gosto muito, que é uma música Não. que se Aí, chama ó, tá perguntando. Se Eu Junto de rock perfeito. per, perfeito, não. É, Olha, eu tenho várias preferido. preferências. Eu sou um grande fã de Rolling Stones, né? Mas mais do que conjunto de rock, eu diria que eu sou mais fã do Jimi Hendrix do que, olha aí, o Duna Acrobacias Aéreas do segundo disco do quarteto. É isso aí. O Duna tá ligado. Eu diria que o meu artista do rock favorito é o Jimi Hendrix. Beatles É e o cara Rolling que eu Stones? mais. Você é mais Rolling Stones? Com certeza absoluta. Eu gosto mais daquela coisa rítmica que os Rolling Stones têm, essa linguagem rítmica me atrai mais, assim, com certeza absoluta. Assim, eu sou muito fã da linguagem, né, que eles desenvolveram, que é aquela coisa mais dançante, mais visceral. Ou Com você quer, certeza. ou você quer chegar à idade de Mick Jagger com aquela energia toda? E quem não quer, né, Carlos? E quem não quer, né? Se alguém me disser que não quer, eu vou achar que essa pessoa está maluca, né? Aquilo Mas eu ali é gosto louco. muito, eu gosto muito do Who. Eu digo que eu sou um grande fã de rock, assim. Clapton também é um cara que eu sou bastante fã. David Bowie, principalmente, também. Tenho lá minhas preferências, né? Eu não me considero assim um grande conhecedor, nem um grande fã de rock progressivo e nem um grande conhecedor do pop, também não, mas essa parte mais clássica eu gosto muito mesmo, assim. Eu vou tocar uma outra música aqui que acredito que pode soar melhor no violão solo agora, que é uma música que se chama Café Sem Açúcar. Bora. Sensacional. Aí, ó. O Bill dizendo aí, ó, cool, legal. A única palavra em inglês que eu sei falar é cool, legal, entendeu? É assim que eu fiz meus primeiros podcasts. Uma pergunta, uma curiosidade, Rodrigo. Uma música popular que faz sucesso,
Normalmente aí ela gira em torno de, em média, 3 minutos e meio, no máximo 4. Com exceção de Faroeste Caboclo, né? Que tem 9 minutos e 20 segundos. Né? Metal também. Metal contra as Nuvens tem 11 minutos, entendeu? Uma música instrumental. Uma música instrumental, qual é a média de tempo dela? Pô, bicho, mas isso é um universo dantescamente grande, é uma pergunta meio irrespondível, né, Carlos? Porque pode ser Richard Wagner lá, Neo dos Nibelungos lá, sei lá, parte do meio lá vai ter 2 horas. Pode ser Bela Bartok, Microcosmos, 40 segundos. Pode ser Léo Brauer, 3 minutos. Das minhas, tem música que... Tem música no meu primeiro disco que não tem 2 minutos, que tem 1,57. Aí essa mesma música, daí quando a gente começou a tocar com o quarteto, pulou para 5 minutos. Porque o arranjo dela começou a engordar e ficar vitaminado, e cada vez cada um dos guris trazia uma ideia. Né? Então, acredito que a duração da música tem mais a ver com a execução dela num determinado momento, né? Com a liberdade que o músico se propõe a ter, né? Se tem um músico mais livre, assim, para tocar ela com o teu sentimento do dia, tá ótimo, né? Claro, eu acho graça, assim, porque frente a tudo que acho que já registrei, eu tinha uma mania até não muito tempo atrás, não faz tanto tempo atrás que eu abandonei as fitas cassete, né? Eu tenho aqui ainda, tá? Assim. Eu tenho. Não faz tanto tempo assim que eu abandonei as fitas cassete. Era até uns 10 anos atrás eu ainda gravava todos os ensaios em fita cassete. E aí saiu, viu, onde diz o Júlio, onde se faz a melhor música instrumental do país. Júlio Toboni, onde faz a melhor música instrumental do país. No país. Poxa, que pergunta, Júlio. Acho que em todo o país, né, para não ficar mal em parte alguma, né, em todo o país se faz música instrumental de altíssimo nível, né. No Nordeste, no Norte, uma surra, né, o pessoal faz, meu Deus do céu, um negócio que não tem fundamento, né. Mas a escola do choro carioca, o pessoal nos outros lugares estuda muito samba, muito show. É que a variedade de ritmos que a gente tem no Brasil de cabo a rabo facilita a vida, né? Claro. Ó, o Bill tá te perguntando o seguinte, se o teu Nassif é relacionado com o Luiz Nassif. Tem alguma relação? Acho que deve ser, né? Embora a gente não saiba, né? Eu já dei uma entrevista pro GGN uma vez, e aí ele mesmo brincou, vou te entrevistar, parente, tal coisa. Como escreve igual, e a gente sabe que tem a mesma procedência, deve ser bem de longe, mas acontece que no Líbano o sobrenome Nassif é bem comum, né? O Duno Dávila diz o seguinte, sobre esse assunto visceral, eu tenho uma pergunta para o Rodrigo. No Brasil, nós temos um mestre visceral do violão, que é o Baden. Queria saber se o Rodrigo tem essa influência do Baden nas suas milongas. Não tem como escapar, né? Tem, aí eu te pergunto, assim, fulano, sei lá, Juvenal, é violonista brasileiro, profissional, tem como escapar da influência do Baden-Powell? É a mesma coisa que dizer assim, sei lá, Carlos é guitarrista profissional americano, não gosta de Jimi Hendrix. Quê? Não. Não bate bem na bola, né? Não tem como não ser, né? Eu acho que é meio impossível, porque vai fazer uma harmonização com um cluster, vai lembrar o Baden, claro, óbvio, né? E ele, de certa forma, vai lembrar o Villa-Lobos, eu acho. O Júlio disse o seguinte, a banda Metalurgia e o Pau Brasil mudaram o rumo do jazz no país? O Pau Brasil, com certeza absoluta. A Metalurgia eu vou ficar devendo porque eu não realmente me pegasse de surpresa agora. Agora, a banda Pau Brasil, com certeza absoluta. Esses aí, seminal, né?
trabalho deles, o Banda Pau Brasil, foi uma coisa assim, aquilo é uma paulada na cara, parece o primeiro disco do Heraldo do Monte, né? Agora, O primeiro, tu quer deixar? agora, no início, quando eu toquei no assunto aí de música instrumental, você me respondeu citando dois exemplos aí da música de Luiz Gonzaga, e da outra foi, que me fugiu agora o nome, teve outra que você deu um exemplo aí, né? Que a pessoa identifica pela melodia, tudo. Você acha que... Fala, você lembrou a música? Qual foi? Carinhoso. Carinhoso, isso. Você acha que, em cima disso que você falou, o brasileiro precisa educar a sua paciência com a música instrumental para aprender a ouvir a música instrumental? Pô, se fosse só para se educar com a música instrumental, o Brasil era melhor que a França de civilização, né, cara? O brasileiro precisa ficar paciente com tudo, né? No trânsito, né? Na fila do pão, né? Na fila do show, né? Isso aí é um lance meio geral nosso, assim. E, bom, quem sou eu, né? Eu não sou antropólogo, não sou sociólogo, não sou nada. Eu andei um tanto para cima e para baixo aí, mas de profissão sou músico a vida toda. A única coisa que eu faço mais diferente é dar aula de música, né? É o Egberto Gismonti, diz o Bill. Egberto Gismonti. Outra coisa seminal, né? Assim como o Pau Brasil. Pau Brasil, agora vou fazer justiça para o que o Júlio está falando. O Pau Brasil é um cara, um pessoal que nem o Heraldo do Monte, assim, mereciam mais reconhecimento, né? Um outro, agora, trazer o Duno de volta aqui, um cara que eu acho tão genial quanto o Baden, e que é um cara que é pouco comentado fora dos círculos muito especializados, é o Luiz Bonfá. Esse aí eu acho uma injustiça, assim, no comentário do Luiz Bonfá, porque o estilo do Bonfá, o Bonfá compôs Manhã de Carnaval, né, que é a música aí que todas as vacas sagradas do jazz aí já regravaram, né, já teve regravação pelo Herbie Hancock, por exemplo, né, Manhã de Carnaval, né, cara? Claro. O compositor foi o Luiz Bonfá. E ele é pouco comentado, né? E ele tem um toque de violão que me agrada tanto quanto. O Júlio tá só na veia, Roberto Sion. O Rubinho. E Heraldo do Monte. E Heraldo do Monte também, né? Rubinho Lozada, que é ator, tá dizendo aqui paciência em casa na pandemia. O Júlio, ele faz umas postagens no Facebook dele, sobre poesia, sobre grandes músicas, é um dos grandes conhecedores aí da nossa cultura brasileira, o grande Júlio, entendeu? Eu acredito que temos aí vários, né, músicos de primeiríssima, assim, fazendo uma arqueologia musical que não são tão comentados, né, mas que a gente sabe que tem um público que é cativo, que acho que o mesmo vale para a música instrumental, né, que a gente estava falando antes, assim, pode te surpreender, às vezes, positivamente. Eu, 2020 mesmo, por exemplo, o Bonfá, o Bill tá falando ali, o Bonfá eu sou fã do Bonfá demais, o Bonfá tem aquele disco Jacarandá, e esse é um dos discos de música instrumental que mais ouvi, eu acho, assim. Ouvi muito, principalmente na época da faculdade. Tinha dois discos assim que eu ouvia sem parar. Um disco que era um dueto da Ella Fitzgerald com o Joey Pass, que era só os dois, que é aquele disco Take Love Easy. E aí eu ouvia aquele... Ella Fitzgerald, puta merda, cara. Aquilo, sabe? Aquilo é na medula, sabe? Assim, e só ela e o Joey Pass eram coisa, assim, uma sensibilidade, um negócio... Enorme, né? Sensacional, exatamente. Um negócio absurdo, né? Mas aí eu tenho lá minhas preferências, né? Piazzolla, eu gosto muito, assim, acho engraçado, eu tenho um gosto por esses tangos antes do Piazzolla, gosto muito de ouvir também. Entrei atrasado, mas a importância do Hermeto... Não, o Hermeto é um... Pascoal, o Hermeto é um cracaço, né? Um descasso aqui de Zudum, inclusive a graviola do mestre Paulinho de... Duno também sabe tudo. Tá muito boa a nossa plateia hoje, hein, cara?
Nossa audiência, nossa é uma audiência, plateia qualificada, seleta. a nossa audiência aqui, a nossa audiência tá ó. Agora, Então, Rodrigo, eu sei que faltam aí 3 minutos e meio para encerrar o tempo da live. Estou de olho no relógio. Teus trabalhos estão disponíveis aí nas plataformas digitais? Quem quiser conhecer, quem quiser adquirir. então, quem quiser conhecer, eu recomendo que o pessoal vá ao YouTube, que tem bastante coisa aí do nosso trabalho. Porque, inclusive, a gente está colocando o último disco à venda somente por e-mail. E que é uma experiência que a gente está fazendo e que... Qual o e-mail? Rodrigo nassif@gmail.com. rodrigonassif@gmail.com. O Júlio está perguntando aqui, ó, rapidinho. Ó, o Tom bebeu da fonte do Gershwin. Hoje o Ari Borger tem uma influência grande no blues sulista dos Estados Unidos. Qual a sua grande influência? Olha, a gente estava falando disso mais cedo, que eu acho que eu sou bastante influenciado pelas pessoas aqui do meu redor mesmo, né? E das pessoas da minha convivência. Acredito que o Maurício, o Paco também, já fui bastante Paco maníaco, Maurício, tá certo, isso aí tá certo mesmo. O Duno perguntou, olha, a gente está querendo viabilizar o vinil, a gente está vendo se a gente consegue juntar um número mínimo de pessoas. O Maurício foi na veia ali também, confesso, já fui bastante Paco maníaco, e eu tive a chance de assistir o penúltimo show do Paco aqui em Porto Alegre, eu chorava. Fica de olho que vai aparecer uma contagem regressiva aí na sua frente. Aí, né? Sim, com certeza. Acho que está faltando 1 minuto e pouco aí, entendeu? Mas te agradeço muito pelo convite, viu, Carlos? E uma experiência incrível. Cara, obrigado. Satisfação enorme mesmo bater esse papo contigo. Não, imagina. E a alegria toda minha, e agradecer também o Júlio, né, que fez a ponte aí entre a gente. Júlio é um cara nota mil. E convidar todo mundo que quiser conferir o nosso trabalho para entrar em contato por e-mail. E foi uma surpresa, tem sido uma surpresa bastante positiva, assim, a adesão do pessoal para o nosso trabalho tem sido uma coisa bem legal mesmo, assim. E também avisar para o pessoal seguir a gente, né, no Instagram, Rodrigo Nassif, Rodrigo Trio, Nassif. né? Isso. E pode entrar em contato comigo pela minha página pessoal no Facebook também, Rodrigo Nassif. Aí vai aparecer aquele perfil da capa do disco ali, que é aquela arte super bonita da Luísa Copete. Obrigado, Rodrigo. Então, imagina que satisfação. E obrigado pela audiência aí, pessoal. Grande abraço aí. Salva o vídeo aí no IGTV que eu baixo aí, viu? Por favor, satisfação. Obrigadão, viu, Carlos? Grande abraço. Valeu. Aí, velho. Obrigado a todos. Grande abraço. Tchau, tchau.